Como nós cantamos aqui, essa mulher que fala na palavra de Deus, ela teve uma fé verdadeira, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Uma fé original, até que Jesus volte. Uma fé verdadeira. Essa mulher, a palavra de Deus fala que Jesus estava reunido com os discípulos e uma mulher chegou para Jesus e quebrou um vidro de perfume caro aos pés de Jesus. E quando os discípulos viram Judas, né, que era o tesoureiro, que estava muito pensando só em dinheiro, Judas logo pensou no preço do perfume. E Judas, junto com os outros discípulos, disse: esse perfume caro, você quebrando, e para lavar os pés de Jesus. E eles foram mais além, eles ainda disseram: podia vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres. Olha que amor no coração de Judas. Assim que funciona na igreja. Tem gente que às vezes chega: para que a igreja tem que ter um ar-condicionado? Para que a igreja tem que ter isso? Por que não pega esse dinheiro e compra a cesta básica para os pobres, né? Para aqueles que estão precisando. Sim, a igreja precisa também ajudar aqueles que necessitam, amar, comprar comida, ajudar. Mas quando eles falaram isso para Jesus, ali, Jesus olhou e falou assim: ó, presta atenção, eu estou indo embora, e aqui deixa ela fazer isso, porque eu estou aqui, ela está celebrando a minha vida, a presença de Jesus. E a fé dela era uma fé original, ela não estava preocupada com o preço daquele perfume, aquilo que ela teria que fazer para ter a presença de Jesus, para poder mostrar que Jesus era celebrado, Jesus era importante. Na grande maioria das vezes, nós celebramos mais as vidas das pessoas mortas do que a vida das pessoas vivas, né? A gente vai num velório de uma pessoa, é capaz de pegar um avião e ir num outro estado, ir lá para se despedir de uma pessoa que já está morta. Mas muitas vezes a gente não faz isso para ir visitar uma pessoa que está em outro estado, que está viva. Ou seja, nós somos feitos de hipocrisia. Porque isso é hipocrisia, é amar quem está morto. Ah, não, agora quem está morto, né? Parece que às vezes quando a pessoa morre, ninguém mais fala mal dela, é só coisa boa. Não, você tem que ver, essa pessoa é tão boa. Mas quando estava viva, todo mundo só descia o sarrafo. Jesus estava vivo, Jesus estava presente. E aquela mulher, ela tinha uma fé original, ela queria celebrar a presença de Jesus. E ela derrama aquele perfume, é por isso que a gente canta: eu quebro o meu vaso, não importa o preço. Não importa o preço que eu tenha que pagar para ter a presença de Jesus na minha vida. Isso é fé original, é celebrar Jesus. Tem gente que celebra Jesus só na hora que está precisando mesmo, né? Só na hora que não tem mais solução, aí Jesus entra na jogada. Isso não é uma fé original, isso não é a fé até que Jesus volte, não é a fé que Jesus quer que a gente tenha. E eu quero desafiar você hoje a ter essa fé, a mesma fé dessa mulher, que quebrou esse vaso de perfume caro aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, lavou com as lágrimas, porque ela entendia a presença de Jesus na vida dela, era importante e ela precisava celebrar. Eu quero que você saia dessa igreja hoje querendo ter essa fé original na sua vida, de tantos e tantos homens e mulheres da Bíblia que viveram essa fé e morreram com essa fé. É essa fé que nós devemos ter. Falar sobre fé não é fácil,
Porque tudo aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, é difícil falar, porque cada um tem um conceito. E eu sei que vocês estão aí sentados, isso eu já sei sobre fé, eu sei. E eu também sei que você sabe. Só que a palavra de Deus quer trazer para a gente uma nova forma de viver essa fé, a fé original. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos falar sobre os heróis da fé. Então abra sua Bíblia em Hebreus, e nós vamos começar um pouquinho antes da galeria da fé, lá em Hebreus 10, 36 até o 39. Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. A cada dia está mais difícil viver uma fé original. A cada dia mais está difícil, por quê? Porque há muitos ensinamentos errados. Muitas igrejas ensinam fé naquilo que é externo. Se você tem fé. Se você conquista, você tem fé. Se você não tem, se você não conquista, é porque você é uma pessoa que não tem fé. E isso tem um problema ao longo dos anos, porque isso vai se tornando um conceito muito forte no cristianismo. Então a pessoa ela começa a buscar a Deus e ela começa a achar que buscar a Deus é ter coisas. E aí você entra na igreja e se não tiver a campanha para ter tal coisa, ou as 7 noites para quebrar tal coisa, ou se não tiver esse apelo ao ter, você já se frustra e você já nem gosta muito da igreja. Porque há uma cultura na igreja que prega isso, que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que ter. E a fé original, ela vai contra isso. A fé original fala que nós não podemos retroceder mesmo que a gente não tenha e não conquiste. A fé não está baseada naquilo que Deus pode me dar, mas naquilo que Deus já fez. Deus mandou seu filho para morrer naquela cruz. Ele já fez. E tudo aquilo que você vai ter, muito ou pouco, para você sobreviver, não é nisso que você tem que basear a sua fé. A Bíblia fala para a gente continuar, ir para frente, perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós precisamos continuar perseverando. Hoje eu recebi uma notícia, mais uma, cada momento, em Mateus 7 fala que a porta estreita e a porta larga, e eu creio que um dos sinais do fim é que a porta vai ficando mais estreita ainda, e cada vez mais, antigamente você tinha a cultura de Deus, a cultura do céu e a cultura do mundo. Você olhava para uma família tradicional que tinha Deus, e você olhava para uma família tradicional que não tinha Deus, e você via muitas coisas em comum. Caráter, uma família tradicional, homem e mulher, filhos, educação. Você olhava para uma família que não tinha Deus e você conseguia enxergar vários princípios, mesmo uma família que não tinha Deus,
princípios de uma família que tinha Deus. E cada dia mais, essas famílias, elas vão sendo moldadas, e fica óbvio que há uma grande diferença das famílias que têm Deus e das famílias que não têm Deus. E eu recebi hoje, eu já tinha visto aquele caso daquele jogador de vôlei que colocou lá uma frase num beijo de um desenho, um beijo homossexual, e foi malhado, foi expulso do time, enfim. E hoje eu recebi a informação de que foi lançado ontem um gibi da Turma da Mônica com uma personagem, dois personagens, um menino LGBTQS e uma menina LGBTQS+. Maurício de Souza, o filho do Maurício de Souza, lançou esses personagens nos gibis. E agora, a partir de agora, todos os gibis da Turma da Mônica vão vir com esses personagens. Tem o Cascão, Cebolinha, aqueles que você já conhece, e vai ter esses personagens também. Então, cada dia mais, porque eu me criei lendo Turma da Mônica. Eu me criei aprendendo a ver a Turma da Mônica. Almanaque da Turma da Mônica, né? Então, a porta, aquela que parecia estreita, ela vai se estreitando cada vez mais. E aí você precisa dizer, isso não tem problema nenhum, é só um gibi. Ou vai precisar se posicionar. Então não tem mais como você ficar em cima do muro. Você não consegue mais. Então nós precisamos nos posicionar a favor do reino de Deus, e isso em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. O reino de Deus, ele vai totalmente contra o reino desse mundo. Então nós precisamos entender que essa fé original está sendo atacada, para que a gente viva uma fé falsa. Como eu vi essa semana também, o batismo da Tami, numa igreja que é 2 mulheres, 2 pastoras. A Tami foi batizada. E aí você vai para os comentários, e muitas igrejas, não, é isso mesmo, tem que batizar, não tem problema nenhum, está certo. E eu estou dando um exemplo só de algo que está se afunilando na sociedade, mas tem muitas coisas. Família tradicional, homem, mulher e filho, os pais comprando narguilé para os filhos fumar dentro de casa. Aqui em Capitão, passo na casa de algumas famílias, está lá os filhos dentro do quintal fumando narguilé. Isso é um exemplo que a nossa fé está sendo atacada. Esse normal, que não é normal, que é incutido na nossa cabeça, vai atacar a nossa fé. E nós precisamos cada dia mais viver essa fé original. Lutar contra essa falsa fé. Não, está na igreja é o que vale a pena. Se você está na igreja é o que basta. Todo mundo peca, né? Então qual que é o problema disso ou daquilo? Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que ir contra essa fé falsa. Isso não significa que agora a igreja vai começar a ensinar método, né? Que eu vou usar só um tipo de roupa, se eu vou falar só crentez, né? Irmão, irmã, a paz, isso não tem nada a ver, porque a própria igreja ensinou que o mais espiritual é aquilo que é externo, e não é. Essa é uma fé falsa. Eu posso estar aqui vestido de terno, eu posso estar aqui falando todo polido no crentez, e ser podre, e ter o meu coração corrompido. E essa fé não vai transformar vidas, não vai ser uma fé verdadeira até que Jesus volte. E qual que é o problema? O problema é que nós geramos aquilo que nós somos. Então nós temos que parar de viver essa fé falsa e viver uma fé verdadeira. Agora, já hoje, você tem que sair dessa igreja vivendo uma fé verdadeira. Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo
as suas vestes, e não ande nu, e não seja visto a sua vergonha. O grande problema da fé falsa é que ela envergonha o nome de Jesus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu digo mais, com uma fé falsa também é impossível agradar a Deus. Não basta ter fé, uma fé cega, não existe isso. Fé cega, aquele que não está nem aí para aquilo que tá tendo fé. Não, né? É o que o mundo ensina, qualquer Deus serve. O importante é você ter um Deus. Tem cristão que vem falar isso para mim. Não, não, pastor, você tem que entender o seguinte: importante é a pessoa estar numa igreja. Importante é a pessoa ter um Deus, é importante é a pessoa seguir alguma religião. Meu irmão, se tu seguir religião, você vai para o inferno. Porque tem muitas que levam para o inferno. Se qualquer religião fosse de Deus, fosse certa, tem religião do diabo também. E aí? Então nós precisamos nos posicionar, uma fé verdadeira. Dentro do ateísmo, das pessoas que são ateus, de um grupo de pessoas que não acredita em Deus nenhum, né? O ateu, aquele que se diz ateu, não à toa, aquele que não vai à igreja nenhuma, mas que não está nem aí, mas que quando a coisa aperta ele chama Deus, esse é o à toa. Tem o ateu, aquele que ele morre, mas ele não declara que existe um Deus. Dentro desse grupo, eles chegaram a um conceito do cristianismo. E o conceito do ateu é: todo cristão só adora a Deus porque tem que ter esperança em alguma coisa. E a esperança deles é Cristo. Esse é o conceito do ateísmo. Eles estão certos ou estão errados? Estão certo. Nós temos que ter esperança em Cristo. É onde nós baseamos a nossa fé, em Cristo. Só que para eles é uma teoria para dizer que nós estamos errados, que a gente não tem que ter esperança. Quem não tem que ter esperança? Todos nós temos que ter esperança. Você perdeu a esperança, acabou, meu irmão. Acabou. E eu acredito que a maioria dos ateus, ou aqueles que se dizem ateus, quando chega na última instância, no último suspiro de vida, a esperança dele busca tudo. Busca até meio confuso. Ele pede para tudo que é Deus. Que ele lembra, ele começa a pedir para se salvar. Porque a nossa natureza foi conectada a Deus. Há uma necessidade de buscar a Deus a cada dia. Obrigado. Há uma necessidade. Então eles estão certos, o ateísmo está certo. Nós temos a necessidade, mas isso não é o cristão, é todo ser humano. Deus lá no Jardim do Éden, quando soprou o fôlego da vida, Ele conectou ao homem. E toda vez que o homem se desconecta de Deus, porque nós somos pecadores, e quando você começa a uma certa idade, a malícia entra no coração, e você começa a viver longe de Deus, é como se você gastasse a sua bateria mais rápido. E o Evangelho, ele vem para nos ensinar que nós devemos nos conectar novamente com Deus. E a própria religião, a própria igreja, se ela tiver uma fé falsa, ela não está conectada a Deus. Então as pessoas da igreja com fé falsa vão morrer. Se você viver uma fé falsa, essa fé não agrada a Deus, e Ele não retribui e não gera recompensa. A Bíblia fala que aqueles que têm fé, Deus recompensa. Nós estamos num tempo, e aí você pode perguntar por que antigamente existia a família
que não tinha Deus como essência, mas tinham princípios, e a família que tem Deus, e elas eram parecidas. Porque antigamente não se tinha tanto controle da vida. Hoje existe uma sensação, não é uma verdade, uma sensação de que nós controlamos a nossa vida. Os jovens estão mais rebeldes do que antes. Por quê? Porque eles acham que na palma da mão, com um celular, eles têm tudo o que eles precisam. Para que estudar? Procura no Google. O que é isso? Eu tenho amigo aqui, ó. Olha o meu Facebook, tem 200 amigos, 400 amigos, 1000 amigos. Para que amigo? Para que obedecer você? Eu tenho aqui. Então, essa geração tem sido uma geração que tem controle, que tem tudo, que acha que tem tudo. E o motivo que faz isso é a tecnologia, as pessoas, a medicina está avançada. Há uma falsa sensação de que tem remédio para qualquer doença. Há uma falsa sensação de que você nunca vai passar por doença, você nunca vai morrer, você nunca vai perder alguém. Essa sensação é que faz com que a nossa geração seja uma geração que não depende de Deus, mas depende da medicina, da tecnologia, dos médicos. E isso é um problema. Ao mesmo tempo que é uma bênção, é um problema. Antigamente, alguém tinha algum problema, você recorria à fé, à oração. Hoje, a gente já parou de recorrer à fé. Nós só recorremos aos recursos, que eles estão na palma da nossa mão. E é uma falsa sensação de controle, porque nós não temos o controle da nossa vida. A pandemia mostrou que nós não controlamos nada, Aí todo mundo dizendo, agora fui vacinado, tem a vacina, acabou a pandemia, não tem mais nada. Meu irmão, nós não temos controle de nada. A fé original, ela coloca o controle em Deus. Em Mateus 21, 19 a 22, Jesus está andando à beira do caminho, ele aproxima-se de uma figueira, e ele olha para a figueira, e diz para a figueira, nunca mais dê frutos. Imediatamente aquela árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como que a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também podem dizer ao monte, levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Fé. Isso é fé. E nós temos que ter essa fé original. Você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que os discípulos que ficaram ali em Atos capítulo 2, esperando a descida do Espírito Santo, obedeceram um mandamento. Jesus disse, fiquem até que eu mande o Espírito Santo. Atos capítulo 2, Deus derrama o Espírito Santo. Os discípulos ficaram lá. Isso foi bom ou ruim? Bom ou ruim? Foi bom. Para quem? Para os discípulos? Passado 5, 6 anos, a maioria já tinha sido morto. Ficar de ponta cabeça, colocar o fogo. Porque na verdade, o Espírito Santo, as bênçãos de Deus não tem nada a ver com coisa material. Ou com essa fé que a gente tem, que é uma fé falsa, uma fé rasa, de que nós estamos buscando a Deus e Deus vai dar tudo o que a gente precisa. Isso é uma fé rasa. A fé verdadeira é aquela, eu estou buscando a Deus e eu já tenho tudo que eu preciso, eu já tenho Deus na minha vida, o que vir vai ser lucro. Paulo pensava assim. Paulo não viveu no tempo, não foi discípulo de Jesus, mas logo depois veio Paulo, e ele dizia, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Essa percepção de fé original é que fez com que Pedro, a Bíblia fala que Pedro estava parado, e quando você fica parado assim, deixa eu ver se dá sombra aqui,
Não dá som porque está desligada a luz aqui. Liga a luz do palco aí, faz favor. Ó a minha sombra aqui, ó. Se eu estiver tão cheio de Deus, você vai passar aqui e vai ser curado na minha sombra. Quem quer tentar? Você já não levantou porque não tem fé, meu irmão. Porque a Bíblia fala que só a sombra de Pedro curava as pessoas. Porque Pedro tinha um magnetismo diferente, um poder? Não. Porque a fé dele era uma fé original. A nossa fé original faz com que o poder e a unção de Deus sobre a nossa vida gerem nos outros milagres. Eu falei para Deus já, eu quero essa fé na minha vida. Eu quero essa fé que eu chegar perto de uma pessoa, a pessoa começa a tremer nas bases, e se ela tem um pecado, ela já me conta, e ela já começa a tremer e ter tudo que é chilique, e se for demônio já sai correndo, e aí o que está acontecendo? Não sei, eu quero ter essa fé. Mas eu sei que é uma busca constante, se encher de Deus, é entender a vontade de Deus, é estar ali buscando em santidade, é parar de ser meio brabo às vezes, é parar de viver segundo a vontade da carne, é mudar o jeito de pensar, é tanta coisa, mas eu tenho certeza que eu posso, se eu tiver essa fé original. Então vamos ver algumas características para que a gente tenha a fé original, que é o que a gente quer. Quem quer essa fé aí? Levanta a mão. Todo mundo quer essa fé? Imagina, você está lá, aí projeta a tua sombra, passa um paralítico de cadeira de roda, sai andando. Imagina? Que bênção, né? Então vamos ter essa fé original. Primeiro, a fé original não é visível naturalmente. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não se vê. Para que você viva a fé verdadeira, você tem que colocar os olhos de Deus na tua vida. Você não vai enxergar. Talvez você está aqui hoje e você quer algo na tua vida que Deus quer também, mas está longe de você ver isso acontecer. Você precisa crer, você não vai enxergar. Isso me traz uma esperança muito grande em várias áreas da minha vida. Agora o grande problema é que nós somos acostumados a dar o passo se nós estamos vendo que tem o chão. E a fé é justamente o contrário, é caminhar um caminho que você não enxerga. Por isso que quando a Bíblia fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Lembra que eu falei antes do controle? Enquanto você tiver controle sobre a sua vida, você não está vivendo uma fé original. Não estou dizendo que nós não temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Mas o controle tem que estar em Deus. Não pode estar em mim. Não pode estar na força do meu braço. E eu vou dizer para vocês que 99,7% dos meus problemas estão baseados nisso. Quando eu olho para a circunstância, reajo diante daquela circunstância conforme a minha vontade, porque eu estou controlando a situação, e eu tenho problema por conta da forma com que eu reajo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você já entregou, por que você pega de volta? Eu entreguei, mas agora eu vivo conforme eu quero viver. Eu entreguei, mas eu não confio? Como é que é isso? Eu entreguei, mas eu pego de volta? Então a fé não é visível naturalmente. É uma decisão que você não enxerga, até uma decisão. Você não vai agora conseguir pegar os teus problemas fisicamente e colocar nas mãos de Deus. Mas você precisa fazer isso de uma forma invisível. Tomar essa decisão de fé na tua vida. Isso é a fé original.
é não ver, mas crer. Segundo, Hebreus 11:7 diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Noé foi avisado de coisas que ele ainda não tinha visto, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele teve um santo temor. Ele não estava enxergando, mas porque Deus mandou, ele fez. Eu já falei ontem lá em Boa Vista, eu vou repetir isso, que há um ensino errado sobre temor. Tem gente que ensina, e possivelmente eu não lembro quando foi que eu aprendi isso, mas eu já ensinei também que temor não é medo. Temor é medo, sim. É medo, porque sem medo a gente não dá respeito. Ah, não tenho medo. A maturidade nos leva a respeitar por temor. Mas a imaturidade, muitas vezes, que a gente tem, a gente só vai respeitar se a gente tiver medo. Por que existe multa no Brasil? Sim, é para ter um caixa 2 aí, né? Para o pessoal ter um dinheiro a mais também. Tanto que no Natal, você pode perceber, pega os percentuais de multa, sempre em dezembro, final do ano, eles arrebentam da multa, porque eles precisam arrecadar mais. Isso é um motivo. Mas por que existe a multa? Quem já... Não vou perguntar, senão vai ficar feio para você. Mas tem uma das multas mais ruins de tomar, é aquela multa de ultrapassar na faixa contínua na BR. E a última vez que eu soube estava R$900, ou 1.900, uma coisa assim. Sei que é cara essa multa. Essa é dolorida. Eu nunca recebi dessa. Mas se você já recebeu uma multa dessa, qual é a sensação que você tem quando você recebe uma multa dessa? Nunca mais na minha vida eu vou passar esses caminhoneiros devagar na pista, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos voltando de Marechal Rondon, eu e a Isabel, a gente é recém-casado, eu tinha uma CG YBR 125, e aquelas retonas ali, depois de Toledo, a gente estava voltando para Cascavel, e um caminhão, e eu passei a pista dupla. Naquela época não tinha multa cara ainda, só que lá na frente estava a polícia rodoviária. Eu parei, eu estava com a carteira provisória ainda. Aí o policial levantou uma prancheta assim e falou assim: pega todo o dinheiro que você tem no bolso, coloca debaixo dessa prancheta e some da minha frente. Quando eu botei a mão no bolso, eu ia pagar a propina. Eu não era convertido direito ainda. Eu ia pagar. Porque eu botei a mão no bolso, eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu falei: seu guarda, eles não gostam que chama de guarda. Eu não sei por que guarda não gosta que chama de guarda. E eu aprendi nessa época. Eu falei: seu guarda. Que guarda o quê, moleque? Soma naquela moto e suma daqui. Eu falei: tá bom, seu guarda. Eu acho que ele queria me matar aquele dia, aquele policial lá. E aí, nós chegamos em Sede Alvorada, para frente de Toledo. Eu parei lá num salão, minhas pernas tremiam igual vara verde. Eu olhava para a Isabel e falava assim: meu, nunca mais na minha vida eu vou ultrapassar, né? E também nunca mais eu vou chamar um policial de guarda, porque ele ficou muito bravo, ele ficou mais bravo que eu chamei ele de guarda do que porque eu ultrapassei na faixa contínua. Mas aquilo ali me gerou um medo, né? Então hoje muito tempo atrás me pararam aqui na Polícia Federal ali, Rodoviária Federal, que antes era rodoviária, eu acho que na época era até rodoviária ainda. Aí me pararam, aí eu olhei assim pro policial, eu falei assim: como que é mais respeitoso a gente se referir a vocês assim? O que você acha?
Não, você pode ficar tranquilo, pode chamar gente de você mesmo. Falei, então você vai me multar? Mas isso gerou um temor, um medo. E muitas vezes a nossa fé é uma fé, não é original, porque a gente não tem medo de Deus. A gente acha que a gente pode sair fazendo qualquer coisa. A gente pode sair brincando de ser cristão e fazer as coisas erradas. Tem que tremer nas bases. Se você fizer alguma coisa errada, Deus não vai ter nega não. A Bíblia fala que o pecado gera a morte. Não vai ter chance. E para você salvar a sua família, você tem que ter santo temor. Você tem que ter temor a Deus. É por isso que a humanidade está perdida, porque falta temor. É por isso que essas brincadeiras de botar no gibi um personagem que vai contra os princípios de Deus, porque a humanidade não tem mais temor, não tem mais reverência, não tem mais respeito. E nós precisamos entender que as grandes nações, que já foram lugares aonde muitos missionários eram lançados, aonde o dízimo era descontado até na folha de pagamento. Na Alemanha, o dízimo das igrejas era descontado em folha de pagamento, de tanto temor que as empresas tinham de contribuir para o reino de Deus. Hoje isso não acontece mais, e a Alemanha é um lugar onde a miscigenação religiosa é grande, tem um monte de Deus. Por quê? Falta de temor. O Brasil começou agora, há poucos anos atrás, tiraram o crucifixo de tudo que é lugar. Não que eu goste de crucifixo, mas isso já demonstra que é um país que está caminhando para uma falta de temor. Não tem mais ensino religioso, mas ensinar frevo, carnaval, tudo que é festa do mundo pode. Não tem Natal, não tem Páscoa, porque são festas religiosas. Mas festa mundana, que é a festa da carne, estão lá ensinando. Nós estamos prestes a ver uma aberração no Brasil. Escreva o que eu estou falando. A maior aberração que vai acontecer no Brasil é se tiver carnaval. Essa é a maior aberração, que foi a porta de entrada do vírus. E se tiver falta de temor. Hebreus 12, 11 a 13 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos seus pés, para que o manco não desvie, mas antes seja curado. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria. E eu vejo isso hoje na vida de muitas famílias. Falta disciplina. Falta eles ter medo. Ah, mas o fulano não tem hora para chegar mais, chega a qualquer hora. Experimenta fazer o seguinte, dá um aviso para ele. Se você chegar depois da meia-noite, era assim que o pai da Isabel fazia. Eu tinha até as 10 horas para entregar ela. Um dia eu cheguei 10h10 para entregar ela. Tinha uma mala na porta da casa dela. E o pai dela chegou e falou assim: agora você leva ela para a tua casa, porque a regra aqui em casa é até 10 horas. Aí nós saímos lá fora, eu tinha o dinheiro só para mim voltar, de passagem, era ticket, era vale transporte. Aí nós fomos lá para fora, daí eu falei assim: vamos ter que pedir misericórdia pro teu pai, porque eu não tenho nem vale transporte para te levar embora. Voltamos lá, ó, senhor, não desculpe, mas sabe como é que é brasileiro, nós precisamos desse caldinho aí 5, 10 minutos, mas não vai acontecer mais. Pergunta para Isabel. Aí o que eu comecei a fazer? 10 horas da noite eu chegava lá na casa dela, 5 para as 10, 10 para as 10, chegava lá, entrava, falava: ô Santiago, estamos aqui já, beleza? Eu posso ficar aqui mais um pouco? Pode. Daí sábado era liberado até meia-noite, porque sábado tinha jovens, eu podia ir nos jovens, ficar até meia-noite e voltar para casa. Disciplina. Ah não, ele chega a hora que quer. Experimenta, tranca a casa, você tem chave, põe a malinha fora de casa. Ó, chegou fora desse horário, pega as tuas malas e vai dormir fora de casa. Deixa ele ir para o albergue, deixa ele ir para outro lugar. Disciplina.
Mas não, né? Eu conversando com pessoas mais antigas, eles sempre me contam assim, que na mesa, se você olhasse torto para o pai ou para a mãe, já levava uma pancada, um surdão nas orelhas. Se tivesse meio surdo na orelha, ficava das duas. Hoje, quem não pode olhar, né, torto é o pai. Se o pai olhar torto para o filho já, eu vou me matar, eu vou me cortar, eu vou me trancar, eu vou. Meu irmão, não tem temor, não tem medo mais. Os filhos não têm mais medo. Ai, mas esse negócio de bater não funciona, não funciona, né? Piazada, quando começa a ser galo na escola e leva uma surra, nunca mais, aí vira um garnizezinho. Por quê? Porque apanhou. Mas em casa não pode bater. Em casa tem que conversar, né? Tem que conversar. Tem gente que às vezes acha que quando você coage a criança, pega o chinelo e a criança treme nas bases, é um pai maldoso. Então eu sou um pai maldoso, né? Porque a chinela, o pau tora lá em casa. Saiu fora do esquadro, eu já sou meio estourado mesmo. E eu já aviso, eu vou levantar, porque eu às vezes estou com uma preguiça, estou quebrado no sofá, e se eu tiver que levantar, meu irmão, eu vou levantar, mas o pau vai torar, e eu já aviso, eu vou levantar. O Abraão, quando era mais novinho, eu contava até 3, 1, 2, né? No 3 eu arrebentava. Daí o Abraão era pequenininho, eu fiz a contagem, 1, 2, 3, aí ele disse, palavrinhas, aí eu não pude bater nele. Mas ele ainda era pequenininho. Agora ele já sabe, né? Então a gente tem que também saber que, né? Ontem eu presenciei uma cena terrível de um pai, né? A criança estava brincando, normal, como todas as crianças, a criança tropicou e caiu. O pai levantou a criança, mas deu um tapa na nuca dela, que ela foi parar 5 metros na frente. Seu filho é da tua mãe, xingou tudo quanto é nome, palavrão. Aí é demais, aí é descontrole, né? Mas o menos também não funciona, né? Agora, filho grande, você vai bater? Não dá, né? O Vaguinho vai bater no Juninho? O Juninho tem 2,5 metros. Agora, eu tenho certeza que tem áreas do grandão que são difíceis. Tem que executar, né? Tem que executar, para que eles tenham um santo temor. Querem fazer de novo, mas já experimentaram do chá amargo, né? Da disciplina. Então é assim que a gente tem que fazer, santo temor. E às vezes a gente age com Deus como os filhos agem com a gente é rebelde. Só que Deus é justiça. Então tem que executar, né? A fé original é uma fé obediente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé original é uma fé que gera compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com o reino de Deus, compromisso com Deus na sua casa. Nós não levamos jeito para ser perfeitos. A nossa natureza é imperfeita, a gente leva jeito para fazer tudo errado. É por isso que nós temos que ter a natureza de Deus na nossa vida e obedecer, para que essa fé seja uma fé verdadeira, que agrada a Deus. A fé original, ela também é sacrificial, não vai ser fácil. Quando eu disse aqui sobre dar um castigo para as crianças, todo pai sabe que o castigo dói mais no pai do que no próprio filho. Não é fácil, mas tem que executar. Tem que executar. Com sacrifício. Pela fé, Abraão
quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão era o pai da fé. Então é conseguir entender áreas da sua vida que você precisa sacrificar. Essa é uma fé original. A fé olha para aquilo que é eterno. Hebreus 11:13 diz que todos que viveram pela fé morreram sem receber o que tinham sido prometido, viram só de longe. Às vezes a gente vem na igreja, não, eu vou viver essa fé na minha vida. Daí, lê a Bíblia uma semana, um dia na semana. Aí ela pensa, não, agora vai dar certo. Aí Deus fala, não, o que eu quero de você não é ler a Bíblia só uma semana. Eu quero isso, isso e isso. Aí você precisa fazer, continuar fazendo, para saber que aquilo que você faz, a fé original, ela faz olhando aquilo que é eterno. Talvez você não tenha resultado aqui nessa terra. Pelo contrário. E por último, a fé original recusa o conforto do pecado. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar prazeres do pecado. Durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé original não se acomoda nas atitudes do pecado. A fé original, ela quebra aquilo que for preciso na sua vida, para poder viver para Deus. Moisés foi entregue quando era criança. Todo mundo conhece essa história. As crianças estavam sendo mortas. As crianças até 2 anos. A mãe de Moisés pega Moisés, coloca num cestinho, coloca ele no rio. E ele vai navegando no rio. E Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, que futuramente Moisés seria que libertaria o povo do Egito. Então Moisés não ia morrer. Por isso você não precisa ficar preocupado com a morte, que você só vai morrer a hora que acabar o propósito de Deus na terra. Tem gente que está preocupado com a morte. Só vai morrer quando é para morrer. Quando você morrer, quando eu morrer, acabou. É Deus falando, não, o propósito dele está cumprido na terra. E ele vai para outra vida. Você não vai nem antes nem depois. Aí Moisés está lá naquele rio navegando, de repente uma mulher pega ele, mas quem pega ele é filha do faraó. E Moisés cresce num ambiente de riqueza, teve a melhor estudo, a melhor cuidadora, a melhor comida. Quando ele já está jovem, ele reconhece que é do povo de Israel, e ele então vê o povo dele sofrendo na mão dos egípcios, e ele então decide recusar o conforto para cumprir o propósito de Deus, e ele precisa fugir para o deserto. Moisés fica 40 anos no deserto até cumprir o seu propósito para tirar o povo que estava escravo no Egito. A fé original, ela recusa a vida que não é para você. A fé original, ela mostra para você que alguns ambientes não são para você. A fé original move você a tomar decisões que tiram você do comodismo do pecado. E aí você vai viver essa fé original. E o propósito de Deus vai ser cumprido sobre a sua vida. E aquilo que for para você fazer, Deus vai usar a sua vida.
A fé original não faz você se conformar com o mundo. A fé original faz você ir contra os princípios elementares desse mundo. E há um preço a se pagar para ter essa fé original. Ele saiu do Egito, ele poderia ser morto, ele poderia morrer no deserto. Ele, assim como Daniel lá, no livro de Daniel, fala que Daniel não aceitou as iguarias do rei, Daniel não se contaminou com aquela comida, Daniel decidiu não se contaminar. Nós precisamos decidir também. Deus te trouxe aqui hoje para você tomar essa decisão de viver essa fé original na sua vida, de não se corromper com o mundo, de não aceitar as coisas do mundo, de não deixar. Você vive no mundo, nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode viver dentro de você. Aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. É uma decisão que você precisa tomar. Uma decisão de não se acomodar com o pecado na sua vida. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar novamente essa música, Eu Quebro o Meu Vaso. E eu quero que você cante ela agora, pensando naquilo que você precisa entregar para o Senhor. O que você precisa entregar para Deus essa noite. Talvez faça barulho. Talvez vai ser um desafio para você. Mas é a fé verdadeira, é a fé original. A fé que Deus quer que você tenha. Uma fé que se recusa a se dobrar para essa vida mundana. Eu quero que você entenda que assim como Moisés, quando ele decidiu não se acomodar no pecado, ele passou pelo deserto, passou por dificuldades, mas ele cumpriu o propósito de Deus na terra. A fé original, ela leva você para a vontade de Deus, para a fé, para o propósito de Deus. Então, quando você estiver cantando, se derrame aos pés do Senhor. Diga para o Senhor: eu quero essa noite derramar, Deus, para Ti. Eu quero viver essa fé para Ti. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Diga isso a Deus. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Se quebrante diante do Senhor. Que vão cair. Basta um olhar. Deus é misericordioso. Ele quer liberar perdão para ti essa noite. Fui perdoado logo. Se posicione. Que estive. E todos os meus tesouros. Diga isso ao Senhor. Vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Talvez seja o orgulho. Quebre. Aos Teus pés, Se quebrante diante do Senhor. aos pés do meu amado. Aos Teus pés estou, Pra render tudo que sou a Ti. tudo que eu tiver. Diga ao Senhor. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas Lágrimas que vão
que pagar. Eu quero viver essa fé verdadeira, para a tua honra e glória. E não importa o preço do perfume derramado, A tua presença, a tua Deus. presença vale mais. Nós queremos quebrar aqui, Deus, áreas onde estamos errando. Nós queremos te pedir perdão. Não importa o preço, Nós queremos pagar o preço do perfume da fé verdadeira. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Diga ao Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa, Deus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Diga a Ele. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, Aos pés do meu amado. Senhor, nós queremos te pedir essa noite que o Senhor quebrante cada coração aqui, Senhor. A tua palavra ministrou nossos corações essa noite. Queremos te pedir que possamos nos alinhar com a tua vontade e viver uma fé verdadeira, uma fé que te agrada, uma fé que gera em nós algo, uma transformação vinda do Senhor. Cada pessoa aqui, Senhor, que entrou nessa igreja hoje, possa tomar uma decisão na sua vida de viver ao teu lado, de viver essa fé original, de se posicionar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Nos ensina a ser homens e mulheres segundo o teu coração. Transforma a nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Que ninguém saia daqui sem ter o desejo de viver uma fé genuína, uma fé verdadeira ao teu lado. Ó Pai, que a tua graça e a tua paz esteja com cada pessoa, com cada família. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos. Em nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana. Viva uma fé verdadeira. Deus abençoe.